A Prova de Bala. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao A Prova de Bala. Eu sou Carla Albuquerque, estou aqui hoje com a doutora Alessandra Girardi, advogada criminalista, especialista na área de direito penal. E a gente vai trazer para você aqui o caso do Daniel Alves e todos os seus desdobramentos, né? Para quem não sabe, o Daniel Alves é um dos jogadores que mais prêmios coletivos. Esse é um apelido que ele gosta de ser chamado, né? Good Crazy, maluco beleza, né? Eu também não entendo muito bem por que ele se deu esse apelido. Mas brincadeiras à parte, vamos falar de alguma coisa aqui que é muito séria, doutora Alessandra. Em dezembro, mais especificamente no dia 30 de dezembro de 2022, uma moça de 23 anos alegou que foi estuprada e brutalmente violentada pelo jogador Daniel Alves dentro da Boate Sutton, uma casa noturna de alto luxo na região de Barcelona. E como isso aconteceu? Essa moça, né, que estava frequentando, e tudo indica, ali pela primeira vez a casa noturna, junto com algumas amigas, chega um determinado momento aonde o Daniel Alves se dirige ao banheiro. Logo em seguida, essa moça também vai para essa, né, região onde ficam os banheiros, e ali ela conta mais para frente para as autoridades policiais que ela foi violentada e agredida fisicamente. O que acontece? Os jornais, né, naquela região ali da Espanha, declararam que a moça passou ali por volta de 15 minutos dentro desse banheiro sofrendo essas agressões. Muito bem. No primeiro momento, o Daniel Alves, ele nega tudo, inclusive ele nega para, né, o jornal Antena 3. Ele diz que não conhecia essa moça, não sabia quem era e que não havia feito nenhuma daquelas coisas. Mais para frente, ele já vai começar a mudar a sua versão. O que acontece? O Daniel Alves, ele é casado com a modelo Joana Sanz, uma modelo espanhola, e, portanto, ele possui dupla cidadania e residência no México. Ele tem cidadania brasileira, ele tem cidadania espanhola e residência no México, porque ele jogava pelo clube o Pumas no México. A mãe da Joana foi diagnosticada em 2022 com um tumor bastante agressivo. Inclusive, ela ali aguardava, né, para que fosse feita uma cirurgia de retirada desse tumor. Mas ela, infelizmente, veio a óbito no começo do ano. E o jogador Daniel Alves, então, vai ao velório, né, da sua sogra e comparece, doutora Alessandra, espontaneamente a pedido da justiça para responder, né, dar esclarecimentos sobre o ocorrido. Nessa data de 20 de janeiro, ele é preso preventivamente. E aí eu vou passar aqui para a doutora Alessandra nos explicar o que foi que aconteceu, né? Porque, a princípio, esse jogador não tinha nada que desabonasse a sua conduta. Ele não possui ficha criminal, né? Tudo indica que esse foi, vamos dizer assim, o primeiro crime que ele havia ali cometido, correto? Correto. Mas antes de iniciar minha fala, eu quero mais uma vez agradecer. É sempre uma grande alegria, uma grande satisfação participar do A Prova de Bala ao seu lado, Carla, aqui na Jovem Pan. Obrigada pelo convite mais uma vez. Carla, o caso Daniel é um caso que realmente não é só mais um caso que envolve crime sexual, né? A gente tem aí um dos maiores nomes do futebol internacional brasileira. O Daniel Alves, ele é o atleta de futebol internacionalmente que tem mais títulos de todos os jogadores do planeta. Eu digo títulos coletivos, de forma coletivamente. Justamente jogou futebol com os maiores nomes do futebol internacional, como, por exemplo, Lionel Messi, né? O auxiliando lá para fazer os gols, né? Eu não sou muito entendida de futebol,
mas, né, o Neymar, enfim... Ele é um grande expoente do futebol. Justamente. Então, o Brasil, mais uma vez, se depara aí com um grande nome, né, do futebol, envolvido num escândalo que envolve violência sexual. Mas, nesse caso, Carla, o que já nos chama atenção de imediato é que, ao contrário do Robinho, que hoje está impune aqui no Brasil, já que o Brasil não extradita brasileiro nato, então ele continua solto aqui no Brasil, vivendo a vida dele normalmente, e muito provavelmente nunca vai cumprir essa pena pela qual ele foi condenado, né, o Robinho. O Daniel Alves, não. O Daniel Alves ocorre, né, só para a gente tentar traçar uma linha do tempo, os fatos que ele está sendo acusado ocorreram do dia 30 para o dia 31 de dezembro de 2022. Então, ele vai para essa boate com os amigos, conhece essas mulheres, elas são convidadas a irem para a área VIP, eles dançam ali de madrugada, e aí ocorre essa situação, supostamente ocorre essa violência sexual no interior do banheiro da Boate Sutton, que, diga-se de passagem, uma das maiores casas noturnas da Espanha. Uma casa noturna de alto luxo, uma garrafa de vodka chega a custar mais de 5 mil euros, se eu não me engano. Não, 5 mil reais, na verdade. Mais de 5 mil reais, justamente. Então, realmente ali, acredito que essas moças, né, que estão envolvidas nessa história, elas estavam ali, elas são filhas, né, de pessoas de empresários, pelo que a gente apurou, são pessoas que realmente são abastadas, tem condições de estar ali, né, num local de alto luxo. E parece que elas foram ali para se divertir, que era aniversário dessa suposta vítima, né? Pois bem, ele vai embora da boate, normalmente, como se nada tivesse acontecido, só que a polícia catalã, quando recebe essa notícia crime, eles prontamente, na mesma madrugada, essa moça ela é encaminhada para o hospital, Carla, e é feito um exame no hospital, e nesse hospital é constatado, nesse exame, que realmente houve uma violência ali sexual. É feita a coleta de materiais biológicos nessa mulher, e também parece que colhem sêmen nas vestes dela. A polícia catalã agiu muito rápido, muito eficiente. Além de ter encaminhado ela para um hospital especializado nesse tipo de atendimento, eles também fazem a perícia ali na mesma madrugada no banheiro. E é detectado o sêmen, só que o Daniel não sabe nada disso. E ele foi para o México. Pois bem, o que a polícia catalã faz? Passando alguns dias, isso foi dia 31, passado umas 2 semanas, entram em contato com o Daniel e falam: olha, Daniel, tem uma moça aqui dizendo que tal, e eu preciso que você venha aqui para prestar o seu depoimento, pode vir, fica tranquilo. Isso até a própria defesa do Daniel fala, que eles o seduziram, né, o ludibriaram para que ele voltasse para a Espanha para prestar esse depoimento, né? E deixa eu abrir aspas aqui, até para que as pessoas entendam. Nesse depoimento que foi colhido, né, pelos agentes, o Daniel não tinha nenhum advogado constituído. Ele vai espontaneamente para prestar esclarecimento sobre o que havia acontecido. Isso. No primeiro momento, quando a notícia estoura na imprensa internacional, o Daniel, a primeira versão que ele apresenta é uma versão informal. Não foi perante o magistrado, nem perante a autoridade policial catalã. O que ele faz? Ele faz um vídeo na rede social e dá uma entrevista para um jornal... O Antena 3. O Antena 3. Não sei de nada, não conheço essa mulher, nunca vi essa mulher. E nega tudo, só que de uma forma informal. Em seguida, ele é chamado para retornar à Espanha. Ele sai do México e volta para a Espanha sem advogado. Ele vai até a cidade da polícia. E lá a polícia catalã, e lá ele presta um depoimento, e já não é com a autoridade policial. Não é perante um delegado de polícia como aqui no Brasil. Lá eles têm um sistema de justiça diferenciado do Brasil, que é o juízo de instrução.
só para a gente fazer um parâmetro, Carla, aqui no Brasil nós temos um instituto que chama o Juiz de Garantias, que foi instituído pela Lei 13.964, que é o pacote anticrime, que não está valendo aqui no Brasil ainda. Nós já temos um ordenamento jurídico, já temos uma lei regulamentando o Juiz de Garantias, só que, como precisa ainda de uma adaptação do Judiciário brasileiro, o ministro Luiz Fux suspendeu. Mas para que as pessoas possam entender o que seria esse juiz de instrução. Não é o juiz que julga a causa que ouviu o Daniel Alves. É um juiz que ele vai analisar as questões preliminares dessa ação penal, né, desse inquérito. Ele vai analisar, ele vai colher depoimentos, vai ver se é conveniente expedição de um mandado de busca e apreensão ou de alguma outra medida cautelar, como, por exemplo, uma interceptação telefônica, entre outras. E essa juíza, Maria Conceição Canton Martins, na realidade, não é nem a juíza ali que seria a juíza titular. Ela estava ali, né, no dia 20 de janeiro, ela estava ali substituindo a juíza Ana Martim, que é a juíza titular ali desse tribunal de instrução, desse né? tribunal de instrução, justamente. E ela chama o Daniel Alves vai sem advogado espontaneamente, e ali logo no início ele apresenta a primeira versão oficial para essa juíza, dizendo que na realidade essa suposta vítima que foi para cima dele, que ele estava realmente ali na balada, no Sutton, curtindo com os amigos, e aí ele foi no banheiro e ela vai atrás dele e senta no colo e se joga para cima dele. Então, basicamente aqui, essa é a primeira versão que ele deu oficial para a juíza. Nesse mesmo momento, nessa mesma ocasião, a juíza já o questiona, mas como que ela foi para cima de você? Né? Como que ela sabe que tem uma tatuagem de meia-lua abaixo do abdômen? Como que ela sabe? É numa região muito íntima, né? A juíza desconfia porque a forma que ele narra que ela veio para cima não confere com a versão apresentada por essa suposta vítima de 23 anos, porque o ângulo de sentar no colo de alguém não teria como perceber essa tatuagem nessa região mais íntima. Ali a juíza já liga uma anteninha e fala, tem algo errado aqui. E aí ela fala, olha, fala a verdade, né? Fala a verdade, acredito que tenha sido dessa forma, porque tem essa tatuagem, tem filmagem. Com essas informações, segundo, né, os noticiários, segundo a imprensa espanhola, ele muda ali na hora, na frente da juíza, o depoimento dele. Olha, não, na verdade, realmente, eu não queria falar, mas realmente rolou. Teve sim sexo, eu realmente tive relação sexual com ela, mas foi consentida. Então, ele dá a primeira versão não é oficial, que ele nega tudo, que é para rede social, enfim. A segunda versão já é para essa juíza, contando uma história diferente, mas confirmando que realmente teve algo com ela. E na terceira ele já confessa que realmente teve sim relação sexual e que essa relação foi consentida. Nesse dia que ele estava sem advogado, inclusive, que ele se apresentou voluntariamente à autoridade judiciária, a juíza entende por decretar a prisão dele, Carla. E aí começa o drama, o dilema que o Daniel Alves vive. Porque ele achou que ele ia lá dar um depoimento e voltar para o México. E está preso desde então, preventivamente. Quais foram os fundamentos que motivaram esse decreto prisional, essa prisão preventiva, essa custódia cautelar? Primeiro, por eles entenderem que a versão da vítima apresentada, ela se encaixa dentro dos elementos que foram colhidos, que é o exame sexológico no hospital, a versão das outras pessoas que estavam na boate, que viram ela chorando, que viram os dois entrando no banheiro, as filmagens que comprovam que realmente ele estava no local, que realmente eles entraram juntos no banheiro, por mais que ela tenha entrado depois, ele entrou e ela entra depois, na sequência, e depois ela sai e ele sai atrás. Que inclusive ela fala, né, no depoimento dela, olha, sai você primeiro que eu vou sair depois.
E ele, minutos depois desse episódio no banheiro, que na realidade ninguém sabe o que aconteceu, né? A gente tem a versão da vítima e a gente tem a versão dele, mas não há nenhum elemento, nenhuma prova que confirme exatamente o que aconteceu. E o grande X da questão, Carla, desse caso Daniel Alves houve ou não consentimento? Porque houve ou não. Relação sexual ali, de fato, aconteceu. Aí, só para a gente voltar aqui, para as pessoas entenderem, a vítima, que é uma moça de 23 anos, que tem a sua identidade preservada, porque esse processo corre em segredo, em total sigilo, não é? Inclusive para preservar essa mulher que vem passando aí por um trauma psicológico, né? E a própria advogada dela diz que ela está em tratamento farmacológico também. Ela está muito abalada. Então, mas ela em nenhum momento muda a versão dela, né? Ela vem mantendo a versão dela com bastante firmeza. Já o Daniel Alves já mudou a versão dele umas 3 vezes. Isso se não mudar mais uma lá na frente. O que acende uma suspeita muito grande, né? Essa suspeita recai sobre ele. E olha como a coisa ela é perversa aqui, doutora, porque primeiro ele diz que não conhecia a moça. Ele nega absolutamente tudo, né? Ele só esquece que hoje, principalmente, né, numa boate como essa, como a Sutton, como você muito bem falou, uma vodka pode chegar a custar R$5.000, ela tem câmeras de segurança dentro da boate, inclusive para, né, manter a segurança das pessoas que frequentam aquele local. Então, as pessoas estão todo o tempo sendo filmadas. A gente vive hoje um grande, né, Big Brother, vamos colocar assim. Só não tem câmeras dentro dos banheiros por motivos óbvios. Mas você tem câmera, inclusive, do lado externo da boate, Sim. interno, externo. E aí, mas ele diz que não conhece ela. O que é uma estratégia, né? Um argumento meio estúpido, porque tem várias pessoas que inclusive estavam lá e que vão confirmar em testemunha que, de fato, ele convidou as moças, eles sentaram juntos, não é? Eles conversaram, eles dançaram, enfim. Mas aí o que ele faz? Aí ele muda, aí ele diz que ele foi atacado pela vítima. Nossa, que ele praticamente é a vítima, né? Pobre Daniel Alves. Ela né? que veio pra cima. Exatamente, ou seja, praticamente ela teria o agredido. Olha, né, assim, é forte, né? É um pouco forte essa alegação desse homem, né? Também nos chamando aqui todos de estúpidos e burros. E aí, mais pra frente, quando a juíza explica para ele, olha, tudo isso que você está trazendo de informação, esse seu depoimento, ele é cheio de falhas e de inconsistências, né? Você vai continuar mentindo? É um jogo arriscado ali, principalmente ele que ainda não tinha um advogado constituído. Sim. Aí ele já muda, vai para uma terceira versão, falou, não. Tivemos uma relação sexual dentro de um banheiro, né, de uma boate, gente, e foi consensual. Aí já deixou, né? Ela já não atacou mais o Daniel Alves, aí já veio para o sexo consensual. Ou seja, é uma pessoa que vem, né, mentindo e criando versões um tanto quanto fantasiosas e infantis, né? E outros tipos de materiais. Então, às vezes, uma pessoa, ela entra em luta corporal, então ela pode, né, unhar o agressor, né? Então, eles também recolhem material genético embaixo de unhas, eles vão fotografar para ver se a vítima tem algum machucado. Então, tudo isso faz parte do processo e que ainda não foi aberto para a imprensa. Ou seja, se ficar também constatado que essa vítima possuía inclusive, né, material genético embaixo das unhas, fica comprovado a agressão física, né? Não só, né, o estupro, mas a agressão física, porque ela informa que ela foi agredida também dentro desse banheiro. Correto, doutora? Sim, justamente. Segundo a versão apresentada, desde o primeiro momento, por essa suposta vítima de 23 anos, ela fala que primeiro ele força ela a fazer sexo oral.
E aí, com a resistência dela em praticar o sexo oral, ele joga ela no chão violentamente e força ela a ter a relação sexual ali mediante uma violência, mediante uma agressão. É evidente que muitas vezes nos crimes de caráter sexual, né, contra a dignidade sexual, muitas vezes a palavra da vítima ela fica isolada dos demais elementos. Porque é um crime que geralmente é praticado sem testemunha, Carla, né? Crime que envolve violência sexual geralmente não tem testemunha. Que é o caso aqui. Nós temos testemunhas que viram os dois na boate, que viram os dois dançando e que viram eles entrando e saindo do banheiro. Mas não há testemunhas ocular, a testemunha do fato do que ocorreu no interior desse toalete, desse banheiro. O que a gente tem para corroborar a palavra dessa vítima é que ela fala que sofreu uma agressão, que isso também vai ser apurado, a gente ainda, né, não tem acesso a essa informação, mas acredito que deve, se realmente ela sofreu alguma escoriação, porque se ele joga ela no chão, tudo isso deixa marca, deixa vestígio, mesmo que for um arranhão. Sim. E ela foi automaticamente, na hora, ela sai da Sutton e vai direto para o hospital. Então a polícia catalã agiu muito rápido. Se há outros elementos, nós não sabemos. Mas o que nós temos hoje aqui é contradições. Nós temos filmagens que, inclusive, há algumas controvérsias em relação às filmagens, porque a maioria da imprensa noticia, a imprensa espanhola, que eles ficaram em torno de 15, 16 minutos, né? Nós tivemos acesso a alguns conteúdos que contestam esse lapso temporal do interior do banheiro, depois a gente entra nessa questão, mas o fato é que eles estavam lá. E o fato é que, no final, ele acabou confessando. E aí nós temos essa questão do risco de fuga. Então, acredito que a juíza, quando decretou a prisão, ela pesou a palavra da vítima, né, aliada a esses outros elementos, tatuagem que a vítima viu, as filmagens, as outras testemunhas, tanto os funcionários da casa da Sutton, como as próprias... tinha outras moças que estavam acompanhando essa moça nessa discoteca. Então, a juíza decreta a prisão preventiva porque há fortes indícios de autoria. Isso não significa que o Daniel Alves é culpado, tá? É importante que a gente entenda que tanto na Espanha quanto no Brasil, a inocência, ela sempre deve ser presumida. A gente não está falando aqui de uma pessoa violenta, de uma pessoa que tem um histórico criminal. Nós estamos falando de uma pessoa, figura pública, uma celebridade, né, dos esportes, né? O jogador que tem mais títulos no planeta, que jogou ao lado de grandes nomes. Então, eu entendo que a juíza pesou a mão. Eu entendo que essa prisão foi decretada em razão de ele se tratar de uma pessoa estrangeira. Eu entendo que o caso Robinho e essa impunidade do Robinho pode ter influenciado essa prisão preventiva. Eu entendo que o fato de a juíza não ter aplicado uma fiança, também ela pode ter entendido que por ele ser uma pessoa que tem muito dinheiro, né, uma condição muito forte econômica, e isso não seria suficiente, né, para que ele ficasse ali. Mas, de qualquer forma, a esposa acabou de falecer, a sua sogra. Então, poxa, a esposa acabou de perder a mãe, tá passando por um momento muito difícil, aí vem essa bomba. Então, automaticamente, o instinto dele foi negar, até para preservar a sua cônjuge, o seu núcleo familiar. Não significa que ele mentiu porque fez. Pode ter mentido para proteger a família. Então, tudo isso, evidentemente, vai ser apurado, né? As filmagens, realmente quanto tempo que ele ficou no banheiro, o exame, a perícia da polícia catalã vai comprovar isso. Mas eu entendo que a juíza poderia ter aplicado medida diversa, como, por exemplo,
exemplo, reter os passaportes, porque ele tem o passaporte da Espanha, ele tem o passaporte brasileiro, ele poderia reter. Poderia, a exemplo do que ocorre aqui no Brasil, a gente tem a tornozeleira eletrônica, lá na Espanha eles usam pulseira, se eu não me engano, independente. Um monitoramento eletrônico, né? Inclusive, a atual defesa do Daniel, fez um requerimento para revogar essa prisão, mediante entrega do passaporte e monitoramento eletrônico, inclusive comparecimento diário na cidade da polícia. Comparecimento diário. E esse requerimento já foi apresentado, né? No início ele foi sem advogado, né, Carla? Sim, agora ele está com o melhor dos advogados. No segundo momento ele contratou lá uma advogada que já prestou alguns serviços para a família, que já cuida de algumas causas da família. E aí, num terceiro momento que ele viu, que falou, vixe, o negócio aqui tá feio. Contratou o maior dos maiores nomes da advocacia criminal da Espanha. O Cristóbal Martel, inclusive, já advogou para o Messi num outro escândalo, que é um escândalo financeiro aí, né? Essa é a primeira vez que ele está advogando agora para o Daniel Alves. Ela, como a doutora Alessandra muito bem nos explicou, ele é um grande nome, ele é um advogado bastante renomado, bastante importante ali na Espanha. E agora ele vem ali, né, criando, né, uma estratégia de defesa. Tanto a acusação quanto a defesa, a estratégia de ambas as partes está nas contradições. O que acontece? A vítima, pelo que nós apuramos e levantamos, não trouxe grandes contradições, coisas talvez muito pequenas. Já o Daniel, ele vem se contradizendo o tempo todo. Existe essa possibilidade dele ter falado algo no primeiro momento, ter negado para poder preservar a sua esposa atual? Acredito que sim. Mas, de novo, todas essas informações, elas precisam ser apuradas. Eu entendo aqui o que a doutora Alessandra está falando, até porque ela é uma advogada criminalista e a base, né, do direito é a presunção de inocência. Então, você tem que trabalhar em cima disso e daí trazer os elementos de culpa para que essa pessoa, então, seja de fato condenada. Por tudo que tem se mostrado nesse grande tabuleiro, né, de informações, eu entendo que, número 1, até porque ambas as partes já confirmaram que houve a questão, né, do sexo. Isso de fato aconteceu. É o que a doutora levanta. Foi consensual ou não? Eu acho que muitas vezes nós nos precipitamos, né, e já queremos julgar antes do próprio julgamento. Eu entendo que está acontecendo ainda uma investigação, que informações estão sendo levantadas, depoimentos, coletas de DNA, mas eu acho assim, de novo, a coleta de DNA ela é muito forte. E tem uma questão, doutora Alessandra, que a gente precisa explicar para as pessoas, né? Elas acabam não entendendo, né, o que é a questão do sexo consentido, né? O que é o sexo consentido? Não é porque você é casado com alguém, que você é parceiro de alguém, que você tem que fazer sexo sempre que essa pessoa deseja, sempre que essa pessoa quer. O sexo consentido, ele precisa nascer das duas partes, né? E muitas vezes você pode até entrar ali numa coisa mais calorosa, você fala, olha, eu quero, né? E chegar no meio do caminho e falar, não quero mais. Você pode mudar de ideia. E dali para frente, a outra parte precisa parar. O que um não quer, dois não fazem. Exatamente. Essa é a premissa. O que um não quer, dois não podem fazer. Mas o que a maioria das pessoas não entende, não, mas já começou, ela queria no começo, como é que ela não quer mais? As pessoas têm o direito de não quererem. E isso é um direito. Quando esse direito é violado, a gente tem uma violência, e violência é crime. Né? Essa violência é crime no Brasil, violência é crime na Espanha, violência é crime na Itália. Né? No caso do Robinho, que é uma vergonha, esse caso é uma vergonha, inclusive, para o Brasil, porque, além de tudo, aquela vítima estava praticamente em coma alcoólico.
E assim, não foi só o Robinho que abusou dela, ali foi um estupro grupal. O que fizeram com aquela moça foi horrível. Eu tive a possibilidade de conversar, inclusive, com o advogado da vítima. Essa moça, ela está em profunda depressão por tudo o que aconteceu. Ou seja, esses agressores, eles não têm ideia do trauma e do mal que eles fazem para essas vítimas. É muito pesado. E tem mais um dado. A Boate Sutton, ela não permite pessoas menores de 23 anos. Né? Então, assim, ela é bastante rígida em relação à idade, né, dos frequentadores. Ou seja, uma moça que recém fez 23 anos, estava ali conhecendo aquele universo. Comemorando o aniversário. Exatamente. Né? E aí ela é surpreendida por essa agressão, porque foi exatamente isso que aconteceu com ela, por essa violência. Porque se em algum momento possa ter havido ali, talvez, uma dança um pouco mais íntima, uma troca, sei lá, talvez de um beijo, alguma coisa, isso não significa que ela está disposta a fazer sexo com Daniel Alves. E ela pode mudar de ideia também. Exatamente. Ela, de repente, na hora que eles estavam dançando, porque, pelo que a gente obteve de informação, nas filmagens mostram, antes de eles entrarem no banheiro, eles vão para a área VIP, Carla, e depois eles vão até a pista de dança. E nas filmagens mostram que eles estão dançando, e eles estão descontraindo, estão flertando, digamos assim. O fato de eles terem paquerado ali na pista de dança, ou terem dançado sensualmente, algo nesse sentido, não significa que ela tenha consentido depois. Ela pode, de repente, ter mudado de ideia. Ela achou um cara interessante, mas na hora do banheiro falou, nossa, não quero. Não, mas é exatamente isso. Pode ter acontecido, ela pode ter mudado de ideia. Eu acredito, inclusive, né, que essa seja uma das alegações, que ele não entendeu os sinais dela, que ela no primeiro momento estava ali entusiasmada, ela mas depois queria, mas depois não queria, então ele ficou perdido, porque é mais ou menos por ali que a gente sabe, né, que a defesa vai acabar caminhando, até por tudo que ele já deu de declarações. Sim. Mas assim, nós precisamos... Vão alegar que eles estavam embriagados, que ela também estava embriagada. Não, mas ela mesmo, ela afirma, e a própria autoridade policial conta que ela havia consumido muito pouca bebida. Então, ela não estava, vamos dizer, né, alcoolizada. Mas aonde eu quero chegar, né, essa questão da violência sexual, ela é muito grave. E está mais do que na hora, né, de que não só a Espanha, mas Brasil, entre outros países, entrem, né, em políticas, não só políticas públicas, mas políticas de comunicação, né, comunicar o que é consentido e o que quer dizer a palavra não consentido. Porque as pessoas, é muito fácil depois você falar assim, não, mas eu não entendi o sinal dela, porque parecia que estava tudo bem, a gente estava ali dançando. Mas qual é a palavra? Onde a pessoa parou de entender o significado da palavra não? Eu não quero, para, né? Não é porque começou que vai continuar. Então é uma coisa quase que é meio bestial, né? Então ele quer resolver o problema dele, porque aí ele entrou num problema, né? Porque sabe-se lá se ele teve uma ereção, que foi que ele teve, que ele queria consumar aquela questão. Se a pessoa não quer, você vai consumar, você resolve seu problema sozinho, né? Seja adulto e vai resolver seu problema sozinho, inclusive para não trazer um problema para a sua vida. Porque o problema que ele está trazendo para a vida dele não é pequeno, não. A doutora vai explicar aqui, ele pode pegar uma pena de 4 a 12 anos de detenção no sistema fechado. Sim, é isso? Isso, exatamente. O que ocorre, Carla? Eu até anotei aqui, o artigo 179 do Código Espanhol. Ele dispõe o seguinte: quando a agressão sexual consiste em acesso carnal por via vaginal, que é o que ela acusa, né, aqui, anal, ou a introdução de membros corporais ou objetos por algumas das duas primeiras vias, o responsável será castigado, no caso aqui condenado, né, como réu por violação com pena de prisão de 4 a 12 anos. Que seria aqui, comparando com a legislação brasileira, o nosso artigo 213. A diferença é que no Brasil, o crime de estupro, ele tem uma pena de reclusão de 6 a 10 anos.
Ou seja, a mínima é um pouquinho maior que lá na Espanha e a máxima é um pouco menor, porque aqui no Brasil de 6 a 10 e lá na Espanha de 4 a 12 anos de reclusão, né? E pelos relatos dessa vítima, não é só uma agressão sexual, que aqui no Brasil equivaleria à importunação sexual, né? Que é o nosso artigo 215A, a pena de 1 a 5. Lá na Espanha, a agressão sexual, a pena é de 1 a 4. Só que ela não relata uma agressão sexual. Ela relata isso não poderia ocorrer no pior momento para o Daniel, Carla. Ele realmente está numa enrascada porque a Espanha acabou de alterar a sua legislação. Teve um grande movimento, a exemplo do que nós tivemos aqui no Brasil, aquele movimento do não é não, né? Você vai se lembrar, nós tivemos aqui alteração no nosso Código Penal para alterar, para deixar mais gravosos os crimes contra a dignidade sexual. A exemplo do movimento aqui no Brasil não é não, lá na Espanha teve um caso de muita repercussão. Ocorreu um estupro coletivo na festa de São Firmino, onde uma jovem de apenas 18 anos foi estuprada por 5 indivíduos que se intitulavam de La Manada. Eles não só estupraram essa jovem, né, repetidamente, como eles filmaram esse estupro, divulgaram em redes sociais. Isso chocou não só a Espanha, como todo o planeta. Em razão desse caso midiático, que é o caso La Manada, né, que eles se intitulavam como La Manada, eles foram julgados, esses rapazes, e foram condenados só a 9 anos por agressão sexual. Absurdo. O que chocou a sociedade civil na Espanha. Em razão disso, a sociedade revoltada começou a exigir das autoridades na Espanha, né, que mudasse a legislação, e foi o que realmente aconteceu. E em outubro de 2022, agora, ou seja, recente, por isso que eu falo, não poderia ser o pior momento para acontecer isso com o Daniel Alves. Eles acabaram de mudar, a legislação é nova, de outubro de 2022, e essa lei ela foi já apelidada de só sim é sim. A exemplo aqui no Brasil, não é não. Lá na Espanha, o só sim é sim. Ou seja, desde outubro de 2022, a Espanha passou a ter uma lei mais rigorosa nos crimes sexuais. E o que muda com essas alterações na legislação espanhola? Que não há mais a diferença entre o abuso e a agressão, que é o que ocorreu no caso lá da festa de São Firmino, essa turma intitulada de La Manada, que foram condenados por abuso. Não há mais diferença. Com a alteração dessa legislação, ela passou a ser mais rigorosa, e com essas alterações na lei da Espanha, a ausência de consentimento, Carla, é o elemento central para definir crimes dessa natureza, que é o que ocorre aqui no caso do Daniel Alves. A ausência de consentimento, essa moça, ela consentiu ou não consentiu? Esse é o grande X da questão do caso Daniel Alves. Que ocorreu, nós sabemos que ocorreu. Tem testemunha, ele realmente estava na boate. Muito provavelmente a geolocalização do celular dele vai mostrar que ele está lá. Tem filmagens dele chegando, ele saindo. Tem depoimentos de funcionários, garçom. E essa situação dele. No último dia 3 de fevereiro, a defesa tomou 2 providências, a defesa de Daniel Alves. A primeira foi interpor um recurso contra essa decisão da prisão preventiva que foi decretada. No dia 6 de fevereiro, o Ministério Público já se manifestou nesse recurso, pedindo para manter a prisão preventiva do Daniel. Hoje nós não sabemos ainda, estamos aguardando a decisão, então muito provavelmente talvez a gente volte aqui para atualizá-los. Eu acredito, Carla, tá? Não tenho bola de cristal, mas eu acredito que a prisão do Daniel vai ser mantida. Até porque é um caso de muita repercussão. Acredito que o juiz não vai querer soltar o Daniel, não vai querer ser conhecido como o juiz que revogou a prisão do Daniel Alves, num caso de tamanha magnitude, com repercussão internacional.
internacional. Então, eu não sei qual vai ser o desfecho, mas eu acredito que a prisão vai ser mantida. Paralelamente, o que a defesa do Daniel fez? Ela fez um requerimento no juízo de primeiro grau e se aproveitando do retorno da doutora Ana Martim. A juíza não é mais a mesma que decretou a prisão. Só para entender, a juíza que decretou a prisão, ela estava substituindo a juíza Ana Martim, que estava afastada em razão de atestado médico, licença médica, algo assim. E essa semana que passou, ela retornou. Com essa alteração do magistrado, a defesa fez um requerimento. Olha, quem decretou a prisão foi outra juíza, agora que a senhora voltou, eu vou fazer um requerimento, eu quero que escute novamente o Daniel Alves. Então a defesa está pedindo para ouvir novamente o Daniel Alves. E pediu para ouvir todo mundo novamente, para deliberar se vai realmente manter ou não essa custódia cautelar. E a juíza já acolheu o pedido da defesa no seguinte sentido: tudo bem, eu vou ouvir todo mundo de novo, depois eu decido. E no dia 3 de fevereiro, a juíza ouviu 8 pessoas, Carla. Ouviu o garçom, ouviu o gerente, ouviu o administrador da Boate Tom, ouviu as amigas dessa suposta vítima. Eu só não tenho informação, a gente não sabe se o Daniel foi ouvido novamente, mas a defesa do Daniel pediu isso. Inclusive, tem uma das amigas que também alega que sofreu alguma violência do Daniel Alves, correto? Isso. Mas essa amiga preferiu não entrar com nenhum outro processo em cima dele, outro processo criminal, vai continuar somente como uma testemunha. Justamente, até porque, Carla, o que acontece? Essa moça que também fala que sofreu, digamos, uma importunação sexual, aí já não é um estupro, seria aqui no Brasil uma importunação, ela desiste de prosseguir com essa denúncia em face do Daniel, acredito que até porque orientada pela advogada dessa vítima, porque ela poderia ser contraditada, né? Se ela é parte, nesse caso, que tem conexão com dessa moça que afirma que foi violada, que foi estuprada, essa testemunha poderia... o fato de ela oferecer, né, essa denúncia, essa notícia-crime em face do Daniel, poderia, de repente, ela ser contraditada, não ser utilizada como testemunha no caso da amiga, que realmente sofreu, né, segundo ela, claro, essa violência sexual, esse estupro. O que eu acredito que realmente, como você disse, ela pode realmente estar falando a verdade, porque além de todos os elementos, né, que a palavra da vítima, no caso do Daniel Alves, não está isolada. Como eu já atuei em vários casos de crime contra a dignidade sexual, e geralmente a palavra da vítima não tem nenhum elemento que a sustente. E no caso do Daniel Alves, ao contrário, nós temos vários elementos que corroboram essa versão. E somado a isso, que também ajuda a formar o convencimento da magistrada, nós temos também o fato de ela não querer dinheiro. Nós temos uma advogada que ela contratou, que deu entrevista dizendo que uma das condições para ela ser contratada é que ela não se apresente, que ela não dê entrevista, ela não quer nem que a advogada apareça, para que a imagem dessa doutora, dessa advogada, não seja associada com a dela. Né? Ou seja, nós temos uma moça que, em tese, é de uma família muito abastada, que não necessita de dinheiro e que fala, não quero dinheiro. E, inclusive, como você bem disse no início, exigiu que não seja feito nenhum tipo de pedido de indenização. Agora, eu só quero fazer um adendo, que é o seguinte: o fato de ela ter dispensado qualquer tipo de indenização, uma coisa não vincula a outra, tá? Você pode ser vítima, o fato de se você foi realmente vítima de uma violência sexual, você não tem que abrir mão de outros direitos civis, como, por exemplo, indenização, para que a sua palavra tenha valia. Não é porque essa moça fez isso, uma pessoa aqui no Brasil que tenha sofrido uma violência sexual e tenha sido comprovada e essa pessoa tenha sido condenada com trânsito em julgado, o fato de essa violência ter ocorrido, ela tem sim que procurar reparação no judiciário através da justiça civil.
E tem uma outra informação também que chegou aí da defesa, né, do Daniel Alves, que eles estão tentando usar, inclusive, para que ele seja, né, que essa prisão preventiva seja relaxada, é que ele estaria, né, perdendo contratos, né, que um julgamento, um pré-julgamento já esteja sendo feito, ou seja, que ele está tendo, inclusive, problemas financeiros por conta, né, dessa questão midiática que o caso ganhou. Então, eu já ouvi até de alguns especialistas que ele poderia até querer fazer ali, né, uma alusão ao que aconteceu com o Johnny Depp. Agora, gente, vamos deixar aqui muito claro, né, que o que aconteceu com o Johnny Depp nada tem a ver com o que aconteceu ali com o Daniel Alves, né, que no caso do Johnny Depp, a Amber Heard, né, ela alegava também uma determinada violência e o Johnny Depp chegou a perder os contratos. O que acontece? Ficou comprovado na justiça que ele não violentou a Amber, né? Muito pelo contrário, né? Era ele quem sofria violência. Aquele foi um tribunal bastante acirrado, né? Foi bastante icônico, mas no caso aqui é diferente. Essa mulher, ela foi estuprada, né? Então, assim, tem questões que são muito sérias. Ele tem um poder econômico bastante alto, ou seja, a própria acusação entende isso como um fator muito relevante. Já por outro lado, a defesa usa essa informação, né, que o caso ganhou todo esse apelo midiático, e isso estaria prejudicando o Daniel Alves, que perdeu, né, os seus contratos publicitários, né? O próprio Pumas no México rompeu o contrato com ele, ou seja, inclusive, né, colocando... No dia seguinte que ele foi preso. Exatamente, inclusive. Não, mas a questão não é só de rompimento do contrato. Por conta do que foi, o contrato foi rompido porque ele também quebrou uma cláusula dentro desse contrato, que é essa questão de ele não pode, né, ter esse tipo de conduta. Ou seja, ele teria até que fazer uma reparação, né, para o próprio time. Ou seja, gente... Já pediram, Carla, isso que só... Não, então, exatamente. É uma grande 25 confusão. milhões de euros, parece, estão pedindo. Ou seja, é uma grande confusão, né, que começou, né, com essa coisa dele dizer que ele não está entendendo o que está acontecendo, e olha o transtorno que ele, Daniel Alves, causou na vida dele, né? Além da violência, né, do crime que ele cometeu, ele está destruindo a própria vida dele, está destruindo a carreira, está destruindo a reputação, o bom nome. Como você muito bem lembrou aqui no começo do programa, para a grande maioria dos brasileiros, os nossos atletas, são, né, os heróis. São os nossos heróis. Aí você descobre que o nosso herói, na verdade, é um vilão. E por que ele fez tudo isso? E aí tem uma outra informação que eu acho muito importante. Na Espanha, existe um protocolo chamado No Calem. O protocolo No Calem é não se calem. Então, esse protocolo, ele tem que estar hoje, né, nessas casas noturnas, para que as vítimas de violência, elas possam procurar ali uma ajuda imediata, né, desses estabelecimentos. E essa semana, até vou pedir para a doutora também explicar o que aconteceu, mas nós tivemos uma grata surpresa que veio aí do nosso governador do estado de São Paulo, o Tarcísio, que trouxe vários regramentos, normas, né, que serão aplicadas nas nossas leis, aonde todas as casas noturnas, bares e restaurantes vão precisar dar atendimento às vítimas que venham a sofrer algum tipo de violência ou de agressão. E não é só isso, esses estabelecimentos vão precisar treinar os seus funcionários. Ou seja, isso vai fazer parte do protocolo de segurança desses locais. Parabéns para o governador do estado de São Paulo. Assim, eu acho que esse tipo de boas, né, ações, no sentido de, sabe, de um bom trabalho, deva ser, né, também copiado em outros estados, porque Sim. A gente precisa acabar com esse nível de violência. E como a gente falou, né, quando você está dentro de um estabelecimento, né,
esse estabelecimento ele passa a ser responsável pela sua segurança, Sim. pelo que acontece com você. Lá na Espanha, eles já haviam adotado isso. Então, foi graças a esses protocolos que já estavam sendo praticados na Espanha, que foi possível tantos funcionários ali da Boate Sutton identificar que essa moça estava sendo vítima de uma violência sexual, como tomar as medidas imediatas para que pudesse ser apurado esse crime de uma forma muito rápida. Então, eu acredito que o governador, parabéns realmente para ele, mas eu acredito que o governador se inspirou no que está acontecendo, no caso que nós estamos discutindo aqui hoje, que é o caso do Daniel. Ele se motivou, acredito que vendo o que aconteceu na Espanha, prontamente o nosso governador já tomou as medidas cabíveis e assim esperamos que todo o Brasil adote esses protocolos para que cada vez mais a gente tenha... para que a gente possa minimizar, né, a violência sexual que em grande parte as mulheres sofrem, né? Mas quando você está falando de um estabelecimento comercial, já estava mais do que na hora, né, para que isso acontecesse. Fosse regulamentado. Exatamente assim. Precisou que um governador viesse, né, estipular, né, uma normativa para que isso acontecesse, para que isso virasse uma regra, de fato. Eu acho que isso deveria já nascer do próprio negócio, né? Sim. É o meu negócio, eu sei que pessoas às vezes bebem um pouco mais, elas perdem o controle, eu preciso dar um treinamento especializado para todos os meus funcionários, para inclusive proteger aqui todas as pessoas que frequentam o meu ambiente, porque as pessoas querem voltar. E a gente sabe que o estabelecimento, ele vive de recomendação. Você vai num lugar onde você é importunada ou importunado, você sofre agressão sexual, você não quer voltar. Justamente. É uma propaganda negativa enorme. Agora, doutora, só mais uma pergunta. Esse tempo de prisão que ele está recebendo, que é essa prisão preventiva, lá na Espanha, ela tem prazo indeterminado? Só como funciona isso? Só para as pessoas entenderem aqui. Então, Carla, muito boa pergunta, porque aqui no Brasil, prisão preventiva é por prazo indeterminado. Eu mesma já me deparei com casos de assistidos que estavam presos preventivamente há mais de 5 anos, sem desfecho, sem julgamento, tá? E isso ainda ocorre muito. Exemplo aí, por exemplo, recente, o caso do Sérgio Cabral, né? Mas, pois bem, lá na Espanha, ao contrário do Brasil, lá tem prazo determinado. Segundo a legislação espanhola, prisão preventiva na Espanha, ela tem prazo de 2 anos. Só que ele pode ficar preso até 4. Por quê? Porque na legislação espanhola, ela diz que a prisão preventiva ela pode durar até 2 anos. Só que há um dispositivo no ordenamento jurídico espanhol que diz que essa prisão preventiva ela pode ser prorrogada por mais uma vez. Ou seja, 2 mais 2, 4 anos. Ou seja, eu acredito que o Daniel Alves não vai ficar preventivamente preso por tanto tempo, por se tratar de um caso de repercussão midiática internacional. Acredito que as investigações devem andar muito rapidamente. A gente deve ter aí, em breve, o desfecho desse inquérito policial e, muito provavelmente, o oferecimento de denúncia, recebimento. Eu acredito que dessa ele não escapa, ele realmente vai responder essa ação penal. E só para a gente fechar aqui, a gente também recebeu a informação de que a associação, né, das boates, casas noturnas, ali na região ali de Barcelona, na Espanha, estão tentando ingressar, né, na acusação contra o Daniel Alves. Como que é isso? Como é que funciona isso? Então, Carla, na realidade eles já tentaram, né? Eles já pediram. Foi feito um requerimento para a juíza de instrução. A Federação de Discotecas de Barcelona pediu para a Justiça Espanhola para fazer parte da acusação, né? Ou seja, uma federação que reúne todas as discotecas lá da Espanha. E pediram para habilitar como assistente de acusação.
O Ministério Público lá na Espanha já se manifestou desfavoravelmente, entende que não. Você não pode atuar aqui na acusação. A exemplo do Brasil, eu também entendo que não. Tá? Por quê? Pelo menos aqui no Brasil, não é qualquer um que pode se habilitar no processo como assistente de acusação, Carla. Aqui no Brasil, quem pode ser assistente de acusação? O próprio ofendido, o seu representante legal, os seus pais, seus filhos, ou seja, ascendente, descendente, cônjuge, companheiro, irmão. Pessoas do núcleo familiar podem figurar como assistente técnico aqui, como assistente da acusação aqui no Brasil. Evidentemente que é outra legislação, mas é muito parecido também, né? A legislação espanhola entre o Brasil tem muitas similaridades, né? Tem algumas peculiaridades que, né, evidentemente, como por exemplo o fato de a pena lá ser uma, a pena aqui ser outra, mas o crime é o mesmo. Então eu entendo que a juíza eu acredito que ela vai negar esse pedido, nós não temos ainda esse desfecho, tá? O que nós sabemos de concreto hoje é que a Federação de Discotecas de Barcelona já formalizou esse requerimento para atuar como assistente da acusação. Só mais uma última informação para as pessoas, é que agora entrou a história de um par de tênis, né? Ali já bem no adiantado aí das investigações, que agora existe ali uma briga da defesa com a acusação tenta usar umas imagens onde aparece um tênis branco, a defesa diz que aquilo é o reflexo de algo que estaria aparecendo no espelho, ou seja, e esse determinado tênis colocaria, então, definitivamente o Daniel Alves na cena do crime. Então, essas imagens também estão sendo analisadas, investigadas e em breve a gente vai ter mais informação de antemão. A gente tem que esperar ali que todo o processo se encerre, né, as investigações, e que então esse júri ocorra de maneira calma, tranquila e ordeira para que a verdade venha à tona. Doutora Alessandra, muito obrigado por participar aqui do A Prova de Bala e a gente espera vocês na próxima semana. Não resta dúvida, a Polícia Técnico-Científica da Espanha confirma que o DNA é de Daniel Alves. O DNA bate com todas as amostras de sêmen. Essas amostras foram coletadas de 4 lugares diferentes: da cueca do jogador Daniel Alves, do chão do banheiro da discoteca e do vestido que a vítima entregou à perícia quando formalizou a queixa contra o jogador. Vale lembrar também que foi coletado material intravaginal da vítima, essa moça espanhola de 23 anos. Daniel Alves entregou voluntariamente uma amostra de seu DNA, possivelmente a saliva, antes de ser preso no dia 20 de janeiro de 2023. O perfil genético do jogador foi comparado às 4 amostras e todos os testes deram positivo. A Prova de Bala. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.